Oi pessoal, hoje a gente vai fazer o oitavo exercício da lista de exercício, cuja entrega é para hoje à noite até as 23h59. O exercício ele é um pouco comprido, eu explico um pouquinho sobre as aplicações de juntas flexíveis e vocês podem pular essa parte e ir direto para a solução. A vantagem dele é que ele é feito quase totalmente no MATLAB. Aqui está o enunciado do exercício 8, ele é a respeito da junta flexível que a gente tem lá no laboratório. Só que, como a gente não tem acesso a ela, o professor compartilhou com a gente a documentação dela, em que a gente pode saber um pouquinho mais sobre como ela funciona, como ela é modelada e os parâmetros dela. Mas a modelagem em si, ou seja, as equações dinâmicas, a gente vai ter que obter. Para contextualizar melhor o que são juntas flexíveis e para que elas servem, eu vou explicar um pequeno exemplo aqui. Então, do lado esquerdo eu tenho um robô que eu suponho que ele tem juntas rígidas. E quais as vantagens dessas juntas? Significa que eu consigo uma precisão de movimento e uma repetibilidade muito altos. Aqui do lado direito, o meu robôzinho vermelho, eu tenho juntas flexíveis. O que significa? É como se em cada junta do robô eu tivesse uma pequena mola. Quais são as vantagens de eu ter juntas flexíveis? Eu acabo obtendo o que eles chamam de complacência do robô, de forma que eu possa ter um robô que seja colaborativo com os seres humanos ou colaborativo com o meio ambiente. Aqui então eu tenho um robô rígido de alumínio e eu tenho aqui, por exemplo, uma peça que ele precisa usinar, que pode ser, por exemplo, uma peça da fuselagem do avião. E aqui eu estabeleci um set point para a ponta do robô alcançar, que é de alguma maneira dentro da peça. Seja porque eu preciso fazer uma operação de remoção de material, ou seja porque o set point está errado. O que vai acontecer? O robô ele vai tentar alcançar esse set point de qualquer jeito. E de duas uma. Ou a peça vai acabar danificada, ou o meu robô vai acabar sendo danificado. E como a colisão vai se propagar ao longo de toda a estrutura robótica, não só a ponta do robô pode ser danificada. Agora, vamos tentar entender a mesma aplicação, só que agora vamos usar um robô com juntas flexíveis e vamos tentar predizer o que acontece. Então aqui eu tenho o meu robô e aqui o set point que ele precisa alcançar, que de alguma maneira está dentro da peça que ele precisa usinar. O que vai acontecer? O meu robô, quando ele colidir com essa peça, ele vai acabar sendo ricocheteado por ela. Por quê? Como eu tenho uma mola em cada junta, ou talvez só na última junta do robô, eu consigo medir a força de interação entre aquilo com que o robô está interagindo e o robô em si. Isso faz com que eu possa projetar um controlador que faça com que essa interação entre o robô e o ambiente seja amenizada e possa se comportar, por exemplo, como se fosse uma mola. Então aqui, conforme o meu robô se move, se ele encontrar uma superfície de contato que impossibilita o movimento dele, ele vai acabar ricocheteando aqui. E ele vai fazer isso até o set point dele mudar para a origem de novo, por exemplo. E graças ao fato de as juntas serem flexíveis e terem um elemento elástico dentro delas, eu consigo assim medir a força de interação entre o robô e o ambiente. E se eu tenho acesso a essa força de interação, eu posso fazer o projeto de um controlador que tente minimizar ela para zero. Se a minha força de interação é minimizada a zero, então eu não tenho danificação nem da peça e nem do robô. E o que é que o exercício quer que nós façamos? Primeiro de tudo, a gente precisa modelar o sistema e colocar ele no formato de espaço de estados. Depois disso, daqui em diante, a gente vai fazer tudo no MATLAB. Ou seja, a gente vai simular uma malha aberta com uma condição inicial diferente de zero. A gente vai fazer o projeto do nosso controlador utilizando a técnica de LQR. E depois a gente vai simular o sistema em malha fechada e comparar com a malha aberta para ver como ele se comporta. Aqui eu dividi o nosso sistema em 4 partes para ficar mais claro o que está acontecendo fisicamente. Então aqui embaixo eu tenho o motor, depois eu vou ter uma redução, por fim eu vou ter a carga, que é composta da base do meu motor, ou seja, do eixo de saída da redução, e do elo, que está na ponta do nosso sistema. E como é que funciona o nosso sistema? Eu vou entrar com uma tensão no motor, e o motor vai começar a girar com um certo deslocamento angular.
Esse deslocamento angular vai passar pela redução e vai chegar até a carga na forma de um torque na carga. Essa carga ela vai se deslocar com deslocamento angular θ e, por fim, o eixo vai se deslocar com deslocamento angular γ. Entre o eixo e a carga, eu tenho uma rigidez K, que é justamente a nossa junta flexível. Só que atenção, entre a carga e a redução, eu tenho uma constante de amortecimento. Da primeira prática de controle da disciplina passada, a gente consegue todas essas 4 equações. Se eu pegar a primeira equação e substituir na segunda, eu vou obter uma equação que eu chamei de 5. Se eu pegar a quarta equação e substituir na terceira, eu vou obter a equação que eu chamei de 6. E por fim, se eu substituir a sexta equação dentro da quinta equação, eu vou obter a equação 7. A equação 7 basicamente me diz qual é o torque que eu obtenho na carga em termos da minha tensão de entrada no motor e do deslocamento ou velocidade angular da minha carga. A partir da prática 1 de controle 1, então, eu consigo modelar a parte de baixo do meu sistema, ou seja, a parte do motor e a parte da redução, até obter uma expressão para o torque na carga. Agora, do exercício de revisão desse semestre, a gente consegue uma modelagem muito semelhante para a gente deduzir a da junta flexível. Então, aqui, esse sisteminha aqui, que eu chamei de carga, ele está idêntico ao do exercício de revisão. Eu só adicionei essa parte de baixo, que é um amortecimento acoplando a redução. E eu vou remover esse amortecimento aqui, que tem entre as duas partes da junta flexível. A partir do momento que eu faço isso, eu posso escrever as duas equações dinâmicas da minha carga. Então aqui eu tenho JL vezes a segunda derivada de θ, sendo que esse L ele quer dizer load, ou seja, a dinâmica dessa primeira parte do meu sistema, ela está carregando a inércia do meu sistema inteiro. Por isso que eu coloquei load, eu não coloquei só elo. Que vai ser o torque de entrada, que vem da minha redução, menos o torque da mola, que está indo contrário ao movimento, menos o torque do amortecimento, que tem entre a carga e a redução. Se eu faço isso, eu obtenho a seguinte equação. Depois eu vou escrever a equação dinâmica do γ. Lembra que o γ está carregando a inércia só do elo em si. Por isso que aqui eu coloquei só J, mas eu poderia escrever também JL. E a dinâmica dele é mais simples. Qual que é? O meu ângulo γ ele vai se comportar a partir da minha entrada de torque, que é o torque da mola. Ou seja, essa equação aqui já resume a dinâmica do meu γ. Para eu dar continuidade no exercício, eu vou ter que fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou desacoplar os dois ângulos de forma a tentar medi-los separadamente. Então eu falo que o meu ângulo γ, na verdade, ele vai ser o ângulo θ, que é o ângulo da base, mais um ângulo α, que vai ser o ângulo que só o meu elo está deslocando. Uma vez que eu estabeleço essa mudança de variável e realizo a mudança de variável, eu vou obter as seguintes equações. Primeiro, eu pego essa equação aqui e substituo no lugar do γ, α mais θ. Então eu vou obter a inércia vezes a segunda derivada de α mais a inércia vezes a segunda derivada de θ. Vai ser igual a menos K alfa. Por quê? Porque θ menos γ é a mesma coisa que menos alfa. Só que qual que é o problema? Essa minha equação ela tem tanto alfa dois pontos quanto θ dois pontos. E isso não é conveniente para escrever o meu sistema em espaço de estados. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela primeira equação que a gente determinou do θ dois pontos e eu vou isolar o θ dois pontos. Só que aqui, para eu continuar os cálculos, eu preciso substituir esse termo de torque na carga por aquele primeiro termo que a gente calculou baseado na prática 1 de controle. Se eu fizer todos esses cálculos, eu obtenho a seguinte expressão para θ dois pontos. Um termo bem grande que multiplica a minha entrada de tensão, que eu chamei de A1. Um termo bem grande que multiplica a velocidade angular θ, que eu chamei de A2. Mais um termo que multiplica a minha variável alfa. Assim, eu consigo isolar a minha variável alfa dois pontos naquela equação. E eu obtenho essa expressãozinha aqui. Eu coloquei em termos de A1 e A2 só para tornar a expressão um pouco mais simples. Agora o que falta fazer? Falta só eu escrever o meu problema em espaço de estados. Então, primeiramente, eu vou definir um vetor de espaço x, que ele é composto por θ, alfa, derivada de θ, derivada de alfa. Com isso, meu vetor de x ponto vai ser definido por esse carinha aqui. Então, eu só preciso escrever meu sistema em espaço de estados seguindo esse formato.
Só vai surgir uma dúvida. O y, qual é a minha saída? Como eu falei, a saída ela é, de certa maneira, arbitrária. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou estabelecer que eu quero saber todas as variáveis do meu sistema. Ou seja, eu quero medir tanto os deslocamentos quanto as velocidades, ou seja, todos os estados. Com isso, a minha matriz C passa a ser a matriz identidade 4x4. Já a minha matriz A e a minha matriz B, elas são descritas por essas duas matrizes aqui. De novo, eu simplifiquei colocando só A1 e A2 nos meus termos, senão não ia caber na minha lousinha. Atenção para o seguinte fato, na nossa folhinha de dados, eu não tenho JL e eu não tenho B, nem K e nem JL. Aqui está uma relação entre as variáveis que eu nomeei para fazer esse exercício e as variáveis equivalentes naquela folha de dados que o professor compartilhou com a gente. Então, agora a gente pode fazer todas as simulações no MATLAB. Bom, pessoal, agora vamos para o MATLAB. Esse programa em MATLAB ele ficou bem comprido, porque ele vai fazer três coisas. Primeiro, ele vai colocar o sistema em espaço de estados e simular a malha aberta. Depois, ele vai calcular o controlador e, por fim, ele vai fazer a malha fechada com a simulação em malha fechada. A primeira parte do código, ele pergunta se você quer que o código rode as animações de Open Loop e de Closed Loop. Eu fiz um programinha aqui que ele roda uma animação para vocês tentarem ver o que está acontecendo fisicamente. Então fica a critério de vocês, se vocês querem rodar ou não. Eu sugiro para quando vocês estiverem tunando o controlador, vocês colocarem 0. Por quê? Porque a animação ela não é muito uniforme. Ela está correta, mas o tempo dela não é o mesmo tempo na escala de tempo real. Então às vezes ela vai aparecer em slow motion, em câmera lenta, às vezes ela vai aparecer muito acelerada. Depende da complexidade da sua simulação, da sua resposta. Então, conforme a gente vai tunando o nosso controlador, vai trocando os ganhos K os pesos das matrizes do LQR, não vale a pena ficar vendo uma animação toda hora, porque não é pela animação que a gente vai avaliar a influência dos ganhos. Vai ser pelos gráficos. Então, eu recomendo vocês deixarem como 0. Aqui eu tenho os dados para minha simulação no tempo. Então, o tempo inicial de simulação, o tempo final de simulação e a minha discretização no tempo. Quanto maior a discretização, mais lenta vai ser a minha simulação, porque significa que ele vai plotar muito mais dados. Eu recomendo deixar em 100, que já está numa resolução boa. Se você aumentar o tempo final, colocar por exemplo 10, você também tem que aumentar o número de passos, senão a resolução da sua simulação não vai ficar boa. Mas se você deixar em 1 segundo já está bom, porque a gente está só mudando as condições iniciais. Então o sistema ele vai voltar para o equilíbrio de uma maneira bem rápida. Aqui eu tenho todos os parâmetros do motor, os parâmetros da junta flexível, e são só esses parâmetros que a gente precisa. Na folha de dados tem muito mais parâmetro para a junta flexível, mas eu não vou precisar deles, eu só vou precisar desses. Na realidade, eu só preciso desses dois. O L eu mantive porque ele vai ser usado para fazer a animação. Seguindo aqui, eu vou escrever a minha matriz A, B, C e D em espaço de estados. Aqui eu coloquei aqueles termos auxiliares para deixar as nossas matrizes mais limpas. Então aqui eu tenho a minha matriz A, aqui eu tenho a minha matriz B, a minha matriz C e a minha matriz D. E o meu sistema em malha aberta. Agora a gente vai querer simular essa malha aberta. E como é que a gente vai simular? Primeiro a gente vai criar um vetor de tempo, que vai começar naquele tempo inicial que a gente estabeleceu, vai até o tempo final, em tantos intervalos de tempo. Uma força de entrada, que vai ser um distúrbio, que na verdade vai ser 0, porque eu não quero colocar distúrbio no meu sistema. E um vetor de condições iniciais. Aqui vocês podem colocar em graus, que o próprio MATLAB vai converter para radianos. Quando eu faço isso e uso o comando lsim, ele já gera para mim os meus estados, o meu vetor de tempo e o meu vetor de estados. Perdão, que esse aqui é o meu vetor de saídas. Aqui, se vocês quiserem rodar a animação, vocês podem rodar. E o que eu vou plotar? Primeiro, eu vou plotar as minhas posições, depois eu vou plotar as minhas velocidades. Se eu rodar a minha simulação em malha aberta, eu vou obter os seguintes resultados. Aqui, a condição inicial que eu coloquei foi um deslocamento em alfa de 30 graus. O gráfico da esquerda ele me dá os deslocamentos e o gráfico da direita ele me dá a velocidade em RPM. Eu coloquei o deslocamento em graus e a velocidade em RPM porque a gente tem uma maior noção dessas grandezas nessas unidades. Aqui eu não posso dizer se a minha malha aberta está muito
está vibrando muito ou está vibrando pouco, porque eu não tenho com o que comparar. Mas, se o seu sistema estiver modelado corretamente, a partir do momento que você colocar 30 graus no alfa como condição inicial e simular a malha aberta, o seu resultado tem que bater com esse. Agora vamos projetar o nosso controlador. O nosso controlador ele vai ser feito utilizando a técnica de LQR. E como funciona? O MATLAB ele já calcula para você. Você só precisa entrar com o seu sistema em malha aberta, a sua matriz de peso Q e a sua matriz de peso R. Mas o que são essas matrizes de peso? A matriz de peso Q diz o quão forte você quer que seja o segmento de referência. A matriz R vai me dizer o quão forte eu quero que seja a minimização da minha ação de controle. Esse último termo é a matriz N. Geralmente ela é zero, então não se preocupem com ela agora. Então, como é que vai funcionar? Se eu tenho um motor muito bom e eu não ligo para quanto vai ser o esforço dele para controlar o meu sistema, eu posso deixar esse valor de R bem baixo. Quanto mais eu aumento o valor de R, significa que eu não quero que o meu motor se estresse muito. Então, quanto maior o R, significa mais cuidado eu tenho com o meu motor, ou seja, com o meu atuador. O que? A relação é mais direta. Quanto maior o valor que eu coloco nesses pesos, significa que eu quero que o controle nesse estado seja o mais forte possível. E quais são esses estados? São os estados que você definiu no seu sistema em malha aberta. Então, Q1 é o θ, Q2 é o alfa, e o Q3 é a velocidade angular de θ, e o Q4 é a velocidade angular de alfa. Note que, como eu quero muito controlar a posição do meu sistema, eu não vou fazer muita questão de controlar a velocidade dele. Se eu quiser controlar os 4 ao mesmo tempo, eu vou entrar em conflito. Por quê? Para eu ter um bom controle de posição, eu tenho que efetuar velocidades altas. Para eu ter um bom controle de velocidade, eu preciso fazer a posição variar pouco. Então são conflitantes. Eu recomendo vocês deixarem um valor alto para os estados que dizem respeito à posição e um valor um pouco menor para os estados que dizem respeito à velocidade. Infelizmente, o nosso R ele vai ser puramente simulado. Por quê? Se eu deixar um valor bem baixo de R aqui, significa que eu estou dizendo que o meu motor pode fazer qualquer tipo de esforço. Só que, fisicamente, a gente sabe que o motor ele satura. Por exemplo, o motor do laboratório ele só funcionava de mais ou menos 12 volts. Aqui, se eu deixar um valor bem baixo para o meu R, o meu motor, teoricamente, ele vai alcançar valores em torno de 100, 200 volts. Não vai fazer sentido fisicamente, porque eu não consigo saturar o meu motor durante a simulação com o comando LSIM. Mas se eu fizesse uma outra simulação, simulando cada espaço no tempo, passo a passo, eu consigo colocar essa restrição de saturação. Mas como a gente está só simulando malha aberta e malha fechada para uma lista de exercício, vamos deixar o valor de R igual a 1, e se ele ultrapassar a saturação do meu motor, vamos só interpretar isso e explicar que fisicamente vai dar um conflito, só que não vamos se preocupar muito em refinar a simulação agora. Se eu rodar o meu programa e simular a malha fechada, eu vou obter o seguinte resultado. Então, vamos analisar primeiro o gráfico à esquerda, que são as posições do meu sistema. Em linha cheia, eu tenho a malha fechada, e em linha tracejada, eu tenho a malha aberta. Se vocês notarem, a minha malha fechada, ela tem uma amplitude menor que a minha malha aberta. E ela parece que ela está um pouco mais amortecida que a minha malha aberta. Isso significa que o controle está funcionando bem. Se eu for para o outro gráfico à direita, que é o gráfico das velocidades, eu vou concluir a mesma coisa. Ou seja, a intensidade dos meus valores de velocidade em malha fechada estão bem menores do que os valores em malha aberta. Isso significa que o sistema vai vibrar menos. Isso é bom, porque vibração em sistema mecânico não é algo desejável. O programa também calcula a ação de controle empregada no nosso sistema. Se vocês olharem bem, essa seria a tensão no motor durante o controle do sistema. Aqui, o valor máximo de pico é 120 volts. Esse valor ele não é fisicamente possível para o motor que a gente tem no laboratório. Mas, depois desse pico, o valor ele fica relativamente baixo, se vocês olharem aqui nessa faixa do nosso problema. Ele fica em torno de -6 e 2 volts, que são valores plausíveis.
Existe uma maneira de você refinar a simulação para saturar o valor de entrada no motor sempre que ele atinge certos limites. Mas isso eu vou deixar como exercício para vocês. Exercício facultativo, não cai na lista. Bom, é isso, espero que tenha ficado claro e boa sorte. Infelizmente eu não vou conseguir fazer o exercício 9 a tempo, mas eu acredito que vocês têm as ferramentas à disposição de vocês para quebrarem um pouco a cabeça. Talvez vocês também não consigam fazer o exercício, mas não porque vocês não conseguem, mas por falta de tempo. Não se culpem por causa disso. Façam o máximo que conseguirem e protejam-se do coronavírus. É isso, obrigado.